paz à Igreja amada de Jesus Cristo. Amém. Que esta manhã seja uma manhã de bênção, uma manhã de milagres, uma manhã de salvação do povo de Deus, o povo que o Senhor escolheu, o povo que o Senhor o ama, o povo que o Senhor predestinou para a eternidade. Queridos, vamos agora meditar na palavra do Senhor Jesus Cristo, acerca daquilo que Ele nos fala através da Escritura Sagrada. Você que trouxe a sua Bíblia, possa abrir comigo no livro de João, João capítulo 5. João capítulo 5, versos 24. Leia do 19 diante. O tema que será dissertado nessa manhã é a vida eterna. João capítulo 5, versos 24, terá dissertação com o tema a vida eterna. Então diz a palavra: então lhes falou Jesus, em verdade, vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo que esse fizer, o Filho também semelhantemente o faz, porque o Pai ama o Filho. Ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honra ao Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Oremos ao nosso Salvador, para que Ele fale aos nossos corações. Senhor Jesus, Deus Santo, Deus Eterno, Deus Justo, Deus Maravilhoso, mas amanhã, Senhor, Tu nos concede esta graça, graça esta, a qual nos leva a estarmos, Senhor, sentados, a ouvir a Tua voz, pois a palavra diz que aquele que crê que Tu és o enviado de Deus, ele tem a vida eterna. Senhor, essa igreja, meu Pai, não crê que ainda irá receber a vida. Essa igreja crê que o Senhor, com o seu sacrifício perfeito, nos doou a vida, Senhor. Então, meu Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor nos proporcionara, e que esta manhã seja uma manhã rica de compreensão das Tuas bênçãos, das Tuas maravilhas, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, santo do Senhor, nós percebemos que no mundo religioso, muitas pessoas estão nos templos, mas estão amedrontadas. Acredita-se que hoje elas são salvas, mas que amanhã elas poderão deixar de ser salvas. Elas acreditam que elas que aceitam Jesus e que também podem deixar em Jesus. Mas a verdade, meu amado, insofismável da palavra de Jesus Cristo, é que não somos nós que aceitamos a Jesus, é Jesus que nos aceita. E é por isso que essa igreja tem a segurança de que, uma vez chamado, uma vez selado com o Espírito Santo,
Esta promessa é para sempre. Diga, é para sempre. Para sempre. Então a vida, meu amado, a vida eterna a qual Jesus fala aqui, ela não é passageira. Ela não é hoje comigo e amanhã estará separado de mim ou da igreja. Esta vida, a qual o Senhor na cruz do Calvário comprou, a qual Ele, com o seu sangue perfeito, Ele cumpriu cabalmente tudo aquilo que havia sido decretado pelo Senhor na eternidade. Que o seu povo estaria por um período de tempo separado dele, que o seu povo andaria desgarrado, que o seu povo estaria em delitos, mortos em delitos e pecado, mas que com o advento da vinda de Jesus e com o seu sacrifício perfeito, ele proporcionaria à igreja a vida eterna. Então, queridos, em primeiro lugar, quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem crê na palavra de Jesus tem a vida eterna. Queridos, ouça com atenção. Não saia daqui com dúvida acerca da vida eterna. Nós paramos no mundo religioso, faça uma grande pesquisa e você vai ver que a maioria tem medo acerca quando se fala da vida eterna. Porque acredita que quando pecam, eles têm a possibilidade de perderem a vida. Eles acreditam que, por se pecar, Jesus remove o Espírito Santo. Não existe isso na Escritura Sagrada. Isso é contradizer aquilo que Jesus ensina em sua palavra. Então, em primeiro lugar, quem tem a convicção, quem crê nas palavras de Jesus, tem a vida eterna. Queridos, ouvir a palavra de Jesus significa mudar de pensamento, mudar de atitude. Ouvir a palavra de Jesus tem que haver mudança de ação, mudança de comportamento, mudança de atitude. Então, ouvir a palavra de Jesus não implica apenas em vir ao templo, ou ir a um culto religioso, ou dar saudações. Não implica nessas coisas. Mas também é confiar, é crer na palavra escrita de Jesus. É escutá-la, é obedecê-la, é pôr em prática cotidianamente. Amados, muitas pessoas ouvem a pregação do Evangelho. Muitas ouvem, muitas chegam até a entrar num templo, usar de saudações religiosas, usar de artifícios e artimanhas. Mas, meus queridos, essas pessoas nunca foram convertidas. Mas não fazem nada a respeito do que houve. Jesus disse lá em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Esse seguir é uma vida de justiça. Esse seguir é continuar na prática do Evangelho, é amando o próximo, é obedecendo os estatutos, os ensinamentos de Jesus. O Senhor diz aqui que o indivíduo que crê, o indivíduo que ouve, crê nos seus ensinamentos como divino, e que Jesus é o Salvador da sua vida, meu amado, ele deve mudar de atitude, ele deve mudar de pensamento. Por quê? O texto diz que aquele que crê que Jesus foi enviado, crê na sua palavra, que ouve a sua palavra e crê naquele que enviou, tem a vida
eterna. Então nós passamos da morte para a vida. Veja o que Jesus fala no livro de João. João capítulo 6, 47. João 6, 47. Ele diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Olha, então não é algo passageiro. É notório que Jesus está falando uma verdade ao povo, mas os judeus não compreendiam que ali estava o Salvador. Os judeus não compreendiam que ali era o Messias encarnado. Os judeus não compreendiam e murmuravam. Eles usavam de artifícios para atacarem, para pegar Jesus em algum assunto. Então, queridos, eles murmuravam, eles não compreendiam. Por quê, meu amado? Jesus é a nossa eternidade. Jesus é a eternidade para a sua igreja. Então ele diz: em verdade vos digo, quem crê, olha, quem crê, ou seja, essa impulsão de crer é o Espírito Santo que impulsiona o pecador a se arrepender e a crer. Não é uma ação nossa, é uma intervenção soberana de Deus. No verso 63 ele disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então as promessas de Jesus de salvação, meu amado, para nós, está na Escritura Sagrada. O segundo ponto é preciso crer naquele que enviou a Cristo. Queridos, santos do Senhor, a questão é crer em Deus. Mas será que isso significa que uma pessoa é salva simplesmente por crer em Deus? Será por minha profissão de crer, isso me garante que eu sou um salvo? Muitos acreditam que é salvo por serem caridosos. Muitos acreditam que são salvos por fazer muitos sacrifícios no decorrer das suas vidas. Mas será que é isso que diz ou que afirma que somos salvos? Amados, muitos professam crer em Deus e, no entanto, nunca se converte. Continua sendo um mau pai, continua sendo um mau trabalhador, continua sendo um mau funcionário, continua sendo um mau filho, mas ele está no templo, ele está glorificando, ele está batendo palma, ele dá glória, ele dá aleluia, mas as suas atitudes fora do templo não expressa mudança. Então, não basta só crer, mas tem que haver mudança de atitude. Então, se queres os teus pecados, se queres que os teus pecados sejam perdoados, creia que Jesus Cristo é o seu Salvador. Creia que Jesus Cristo é o teu Salvador. Nesse mesmo livro de João, capítulo 3, versos 3, verso 16. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o ofício de Cristo, meu amado, no seu ministério terreno, na sua morte e ressurreição, foi para que a igreja não pereça. Foi para que
os que creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Só tem vida eterna, meu amado, os que creem, os que são chamados, os eleitos, os predestinados. Eles ouvirão a voz do Senhor, eles darão crédito à palavra do Senhor, eles confiarão que Jesus é, com certeza, o seu Salvador. Amados, porque afirma o apóstolo Pedro que não há salvação, porque só há remoção de pecados, meu amado, em Cristo. Não há outro que remova pecado e perdoe. Só Jesus pode te dar a vida eterna. Você não vai encontrar vida fora de Cristo. Em lugar algum, meu amado, você vai encontrar. Os filósofos morreram, os maiores teólogos morreram, Buda, Maomé, todos esses morreram e continuam no túmulo. Mas o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele ressuscitou, Ele vive. Então o apóstolo Pedro disse, olha, não há salvação em nenhum outro abaixo do céu. Atos, abra a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, acompanhe, capítulo 4, versos 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 12. E diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então não existe outro, meu amado, que liberte, que promova eternidade ao homem. Essa salvação a qual nós hoje possuímos, meu amado, não é mérito nosso. Nada fizemos para conquistar a salvação. Nada fizemos para ter a vida eterna. É obra exclusiva do Espírito Santo em nossas vidas. A igreja está compreendendo o que é ter a vida eterna. Vocês estão compreendendo que aquilo que Jesus realizou, meu amado, na cruz do Calvário, é definitivamente, não existirá outro sacrifício, não haverá outro sacrifício para nos salvar, para nos libertar. Terceiro lugar, a igreja tem que confiar, que crer que em Cristo Jesus ela tem a vida eterna. Então, observe o que disse em 1 João, capítulo 3, 1 João 3, 14, 1 João 3, 14, 1 João 3, 14, ele diz, 1 João, capítulo 3, versos 14, ele diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Deu glória a Deus? Glória a Deus. Queridos, nós já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Então Jesus está dizendo, olha, nós sabemos, eu sei. Por que eu sei? Porque eu pratico a palavra do Senhor Jesus Cristo. Queridos, preste bem atenção. Jesus, Ele não diz que alguém terá a vida eterna, mas que Ele tem, nesse exato momento, a vida eterna. Que nesse momento você não recebe a vida, mas que você já tem a vida. No momento que o eleito, o predestinado, ouve o Evangelho, ele é
selado com o Santo Espírito da promessa. Os seus pecados são removidos. Os seus pecados foram transferidos para Cristo. E lá no Calvário, Ele, meu amado, acorrentou para sempre. Hoje, a igreja está livre. Queridos, a vida que o Salvador concede a todas as pessoas que creem nele, é a vida espiritual. Que observe que todos nós temos fôlego, temos vida, mas enquanto, meu amado, o Espírito Santo não abre o entendimento, as pessoas continuam segundo as tradições, segundo os costumes, segundo as filosofias, segundo o seu eu. Mas quando Jesus proporciona vida espiritual, essa pessoa, ela começa a crer, ela começa a viver segundo a Escritura Sagrada. Ela passa a mudar de atitude, ela passa a mudar de comportamento. Então, o homem, a mulher, muda de pensamento. Ele passa a ser uma nova criatura, como disse o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios. Acompanhe a sua Bíblia, leia e reflita. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo diz no capítulo 5, verso 17. Ele diz, 2 de Coríntios, capítulo 5, versos 17. Ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. Então, querido, a vida eterna é proporcionada à igreja para que as coisas antigas fiquem para o passado, o nosso passado. Hoje você é uma nova criatura. Hoje você é uma nova pessoa, transformada, redimida pelo poder regenerador do Espírito Santo. Então, queridos, entenda que todo ser que recebe vida, ele tem um passado, ele é ex alguma coisa. E ele diz, olha, e assim, se alguém está em Cristo, quer dizer que há uma possibilidade de alguém estar na igreja, estar no templo, estar louvando, estar batendo palma e não está em Cristo. E é isso que acontece muitas das vezes. Por isso que muitas das vezes você se questiona, Senhor, aquela pessoa louvava, aquela pessoa se ataviava bem, aquela pessoa não gostava das coisas do mundo, dos modos do mundo, não usava um short, não usava um brinco, não usava um batom, não pintava as unhas. Mas lá para as tantas, essa pessoa saiu da igreja. Por quê? Meu amado, a palavra diz, não estava em Cristo. Ele estava num concílio, ele estava no meio da igreja, ele estava, meu amado, no interesse de ser alguém conhecido pela sociedade. É esse o interesse muitas vezes das pessoas. A preocupação de ter um cargo na igreja. Não sabe a dificuldade que é ter um cargo na igreja, a responsabilidade. E quando vem as consequências, não suportam. E a palavra diz, e assim se alguém está em Cristo. E lá bastante nós vemos tantas, meus amados, tantas decepções. Os pastores têm decepções. Porque o pastor contava com aquela pessoa. E aquela pessoa, meu amado, se afugenta, sai do ministério. E essas pessoas promovem discussões por causa de cargo. Por causa de cargo é promoções de discussões. Por quê? Porque não está em Cristo.
ela não está em Cristo, ela não nasceu de novo, ela não tem vida em si, ela não tem um Espírito na sua vida. A palavra diz que Jesus nos deu vida. Aquele que crê tem vida eterna. Então sua vida, meu amado, é para a glória de Deus. O teu serviço não é para agradar o pastor ou uma denominação, mas para agradar a Deus. Não esteja aqui para servir ao homem, mas para servir a Deus. Se você é uma nova criatura, você está em Cristo. As coisas passadas já passaram. A intriga, a inveja, a bebedice, o ódio, a mentira, a fofoca, tudo isso já passaram para quem está em Cristo. Este receberam vida, esse tem eternidade, porque é promessa de Jesus. Em quarto lugar, os que creem em Cristo não entram em juízo. Veja o que Jesus disse no livro de João: os que creem em Cristo não entram em juízo. João capítulo 10, versos 28. João 10, 28. Os que creem em Cristo não entram em juízo. Ele diz: eu lhe dou a vida eterna. Eu não dou a vida passageira. Você não está aqui passageira. Eu lhe dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Há alguém que possa arrebatar uma ovelha da mão do Senhor? Há alguém, meu querido? Os demônios, o inferno, os capetas, vai lhe arrebatar das mãos do Senhor? De forma nenhuma, pastor. E o pecado, pastor, será que não vai me tirar das mãos do Senhor? Eu digo não, meu querido, com toda convicção. Tu vai ser disciplinado, tu vai ser corrigido, tu pode até ser açoitado, tu pode até ter uma morte prematura por causa da tua desobediência. Mas a palavra diz que jamais perecerão. Jamais, meu amado, serás tirado da mão de Jesus. Tu pode ser tirado de um ministério. Para aquele que não está em Cristo, para aquele que não recebeu vida, tu entra num templo. Tu pode estar num templo 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas se tu não tiver, meu amado, a vida eterna, tu não permanecerás ali alicerçado. Tu te afastarás. E isso não quer dizer que Cristo te abandonou. É porque tu não era das ovelhas do Senhor. Porque tu não era das ovelhas do Senhor. E ele mesmo diz isso no capítulo 8. Capítulo 8, versos 47. Verso 45. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado, se vos digo a verdade? Por que razão não me credes? Ele diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Então, há pessoas que estão no templo ou fora do templo, há pessoas que dão ouvido e recebem vida, mas há pessoas que estão no templo, mas não são de Deus. Jesus falou isso para os judeus. Olha, uma multidão seguia Jesus. A multidão estava lá aos pés de Jesus. Mas Jesus começou a falar de forma contundente, de forma onde mostrava que ele estava ali não para massagear o ego dos fariseus, dos homens que eram os conhecedores da lei, mas ele estava anunciando as verdades.